Só para mim. Som. Valeu. Graça e a paz, Igreja de Cristo. Boa noite. Pronto. Começar com uma palavra de oração, rapidinho. Senhor Deus, nosso Pai de amor, Pai bondoso, Pai, como já foi falado, Pai, o irmão Paulo já falou, Senhor, que prepara nossos corações agora, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Pai, prepara a mim, Senhor, para passar estritamente o que o Senhor quer, nada mais, nada menos, Senhor. Que seja somente o canal, Pai, e também desfrute dessa Sua fonte, Pai, de vida, Senhor. Pai, que cada um aqui receba a Tua palavra conforme a medida que o Senhor quer. Pai, que a Tua palavra é multiforme. Cada um receba na medida do quanto o Senhor quer ensinar hoje, Pai. Eu oro, Pai, colocando isso em Tuas mãos e já agradecendo a Tua operação em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pronto. Bom, hoje de manhã tivemos um ótimo estudo do irmão Lindorifo sobre a Páscoa. Estudo novo, né, Lindorifo, denso. A gente vai estar aplicando mais sobre isso, mas com certeza foi um estudo aprofundado e honesto da palavra de Deus. Antes de começar, eu gostaria de falar de um costume de um certo povo que tinha, quando ouvia a palavra de Deus, de confirmar na Bíblia. Isso é um costume muito bom. Vamos abrir lá em Atos 17. Atos 17. Tá. Vamos ler a partir do 10. Está escrito assim, ó, Atos 17, 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Falhou de novo o microfone? Parou. Som. Parou. Então, podemos ver que os irmãos em Bereia receberam a palavra, verificaram nas Escrituras. Este é um ótimo costume que nós devemos ter como os bereanos. Vamos ouvir o que eu falo, o que o Lindorifo fala, o que o pastor Aran fala, e vamos checar nas Escrituras. Vamos verificar, porque você vai receber, você vai confirmar, não vai ter dúvidas. Às vezes é um assunto que choca um pouquinho mais, às vezes você não está acostumado, às vezes mudou um pensamento que você tinha antigo. Olha na palavra, verifica. E o Paulo escreve aqui que eles eram mais nobres, ou seja, receberam e examinaram. Ninguém falou que os bereanos eram pessoas desconfiadas. Não, esse é o certo a se fazer. Ouviu, vai na palavra e confirma. Tá? Quem nos guia para o conhecimento, tá, é o Espírito Santo, que está até em Jó 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Nós devemos estar sempre atentos ao que o Espírito Santo está te revelando na palavra e ao que você está ouvindo. Tá? Por quê? Em 2 Pedro 2, 1 e 2, não precisa abrir, isso aqui é só um prólogo. 2 Pedro 2, 1 e 2 está escrito assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos
seguirão as dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Houveram, há agora, né? E haverá ainda mais ainda falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. Como você se defende disso? Na palavra. Na palavra. Sempre ouviu? Confirme, confirme. Pode ser qualquer um que esteja falando, confirme, porque o Senhor vai confirmar em você. Não é desconfiar, é um bom hábito. Nesse hábito você vai criar um outro hábito, que é manusear a palavra de Deus. Você vai acostumar. Às vezes, o irmão lê um versículo e explica. Só que você, com mais tempo em casa, pode analisar, entender, e ainda ler o restante, o contexto, a história. É assim que você evolui na palavra de Deus, estudando. Você vai estudar em casa depois. Não é só ouvir aqui, e como a gente falava, tem um botão aqui nas costas, aqui na nuca, ó, de crente. Você sair daqui, você desliga, clique, pronto. Passa a semana. Não é assim. Não tem botão de on-off para crente, para os salvos em Cristo. Não tem. É permanentemente, a vida é permanente. Então, saiu daqui, abre a palavra e continua. Nem que seja um pouquinho de vez. Você fala assim, poxa, o irmão do Lindorifo, o Rafael falou aquele pedacinho assim, não entendi direito. Vai lá, confirma. Depois pergunta para mim, pergunta para ele. Depois, se a gente estiver errado, vem falar conosco, não tem problema algum. O importante é exercitar, exercitar. Você não tem como ter intimidade com o Pai se você não a exerce. Você não tem como ter intimidade com nada nesse mundo se você não exercita. Matemática é assim, futebol é assim, tudo. A relação com o Pai é uma questão de exercício. Você exercita e você se acostuma e você cada vez tem mais proximidade. E sempre verificando na Bíblia e fugindo falsos mestres, profetas, até mesmo de fofoqueiros, que o mundo está cheio de fofoqueiros. A gente sabe disso hoje. Não preciso esconder isso de ninguém. Está muito cheio. Mas a gente tem a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Bem, isso é só um prólogozinho sobre os berianos, que tinham esse costume que é muito legal. Bom, a gente está na Páscoa. Irmão Lindorifo já deu um excelente estudo de manhã. Tá? E na origem da palavra, Páscoa representa passagem. Certo? Passagem. Pelo que nos foi passado, tudo bem. Não importa, não estou falando a tradição. Não estou falando a tradição. Estou falando que não há mal nenhum em utilizar este momento de Páscoa para, ao contrário do que o mundo diz, relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Isso você pode fazer todo dia. E se esse é um momento que a gente pode aproveitar para falar sobre isso, vamos aproveitar. Aproveitando, então, este momento, eu queria convidar todo mundo que está aqui presente hoje a relembrar como foi, por que foi a crucificação de Cristo. Tá? Quem já tem a crucificação em sua vida, quem já morreu e ressuscitou com nova vida em Cristo Jesus, você vai ver algumas coisinhas a mais que vai enriquecer a sua experiência. E quem não tem, vai poder ter a chance de conhecer. Tá? Vamos analisar cada itemzinho desde o começo. Passagem, transição de um estado para o outro. De um lado temos o pecador, do outro temos o salvo. De um lado, Cristo em carne, do outro temos em glória. A transição, passagem. Por que foi necessário a passagem de Cristo pela cruz? Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar no início, quando Deus criou o homem e o colocou no Jardim do Éden. Alguns teólogos afirmam que fica na região da Mesopotâmia. Tá? Mas isso aí é curiosidade. Mas o que é claro é que era um lugar real. Não era fictício. No fora da terra, era um lugar real, um homem real. Adão recebeu a ordem do Senhor, que não poderia comer a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem, como a gente já aprendeu aqui, foi dada a Adão, não a Eva.
Eva foi ludibriada, mas Adão transgrediu, certo? E por isso que ocorreu, por um só homem veio o pecado ao mundo. Ou seja, através da semente de Adão e sua geração. Ou seja, toda a humanidade. Através de Adão. O pecado é um presente de grego. Às vezes as pessoas, quando vêm conversar comigo, falam que mas eu nunca fiz mal, nunca pequei, nunca fiz nada de errado. É um presente de grego, passado geneticamente para você. Como se fosse geneticamente, né? Passado, foi passado. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal traz consequências terríveis. Não vamos pensar que se trata de uma maçã que Eva deu para o marido comer. Não pensa nesse aspecto. O fruto simboliza muito mais do que comer a fruta proibida. O diabo colocou o homem dentro do seu sistema. Ele deu a sabedoria e o subjugou debaixo desse sistema. Para entender o que aconteceu, vamos pensar da seguinte forma. Eu gosto muito de dar exemplos, né? Então eu peguei um exemplo bem na minha área. Imagina que você é um profissional experiente. Seja advogado, seja na área de TI, igual a mim, veterano, tem anos de experiência. Excelente em sua profissão. E do nada, tá? Alguém lhe apresenta um mundo novo. Você trocou de país, tal, você foi para o mundo novo. Do nada. Você estava na sua área, estava confortável, estava crescendo, você foi jogado em outro mundo. Só que nesse mundo, é preciso saber jogar muito bem futebol. Porque todo mundo joga futebol e a profissão do negócio é futebol. O que acontece? Você cai nesse mundo novo e não sabe nada. Óbvio que você vai ser exposto ao ridículo, óbvio que você não vai ter sucesso de imediato, vai ser chacota e vai ficar debaixo dos outros que já estão acostumados com isso. O que acontece? O homem não estava preparado para o conhecimento do bem e do mal. O diabo já tinha tudo preparado. Ele caiu de gaiato. Foi. E óbvio que Satanás já tinha tudo preparado desde antes na cabeça dele. O homem vai cair, eu vou fazer isso. Porque o homem, como foi pregado no velório hoje que a gente foi, ele não é preparado para certas coisas. Ele não estava preparado para isso. Ingênuo foi ele de não confiar e crer que em Deus estava a vida. Chegou ao ridículo de se esconder da presença de Deus, como se não soubesse que Deus é onisciente e onipresente. Ou seja, de tão minúsculo que ficou o homem após a queda, ele chegou ao ponto de se esconder de Deus, a presença. Ele não sabia? Sabia. Sabia até mais, porque ele comeu do fruto. Só que, ataque de pânico, não entendia, percebeu que estava nu, ou seja, mudou o mundo dele de uma hora para outra. Só que mudou o mundo dele de uma hora para outra, já estava cheio de líderes nesse mundo. Ele chegou, caiu de gaiato. Avançando um pouco mais na história, a gente tem Noé, certo? Está agora no ápice por causa do filme. Houve um segundo início para a raça humana. Mas o pecado entrou e saiu da arca. Começou em Adão, entrou e saiu da arca. Então ele entrou e saiu da arca. Através de Noé e sua família. O homem ainda precisa ser liberto desse gênio. Ainda precisa ser liberto do pecado. Está continuando. Bom, se precisa ser liberto, isso é uma questão de vida, o pecado está na vida, a vida começa no nascimento, certo? Como é que você termina a vida? Na morte. Agora vamos começar a prestar atenção. Se nascemos nesse mundo como descendência de Adão, como podemos deixar essa descendência? Morte. A vida só termina na morte. Ok. Para isso, que Jesus veio ao mundo. Deus ofereceu o seu único filho para que pudéssemos deixar a velha natureza. Mas como? O pecado precisava ser expiado, certo? Isso temos várias passagens no Antigo Testamento, o pecado precisa ser expiado. A vida da alma está no sangue, como o irmão do Ledorif leu esse versículo. A vida da alma está no sangue. Logo, precisa haver expiação do pecado pelo sangue.
Pode o bode sacrificado expiar seu próprio pecado? Não. Outro tem que expiar por ele. O sangue de outro tem que derramar. Você não consegue se expiar se derramar seu próprio sangue. Não. Precisa de sangue. E como também temos vários exemplos no Antigo Testamento, o sangue precisa ser limpo e puro. O animal tinha que ser sem defeito. Como o homem pode fazer isso? Eu não posso nem pegar outro homem, porque ele já está contaminado com a semente de Adão. Eu não posso matar outro para pegar meu pecado. Eu não posso matar um animal, não é mais assim. Vamos raciocinar agora. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Nosso texto base vai ficar em Romanos, tá? Quem quiser deixar aberto lá em Romanos, lá perto do 5. Eu vou começar ali. Pode deixar aberto ali no 5, eu vou ler um pouquinho do 6. Vamos ler o 5, Romanos 5, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre o mundo. Foram muitos. Adão trouxe pecado, condenação e morte. 3 coisas. Jesus Cristo traz perdão, salvação e vida. Tá? Perdão, salvação e vida. Até a ordem é importante. A ordem foi dada ao homem. Ok, se Jesus veio para me libertar, ele tinha que vir limpo, certo? Ele tinha que vir limpo. Mas a semente do homem estava contaminada. Como Jesus veio ao mundo sem pecado? Jesus nasceu do ventre de Maria, sem semente de homem. Jesus veio ao mundo através do ventre de Maria, sem semente de homem. Ou seja, é desta forma que Jesus nasceu sem pecado no mundo. Arrisco a dizer que se hoje existisse uma possibilidade de uma mulher gerar um filho sem o sêmen masculino, ele talvez nasceria sem pecado, mas isso é impossível. Entendeu? Ele veio, ele foi... Só virar essa página aqui. O pecado é uma herança de Adão, e sabemos que a morte entrou no mundo após a transgressão. Okay. Pois não temos mais acesso à árvore da vida. Jesus, criado por Deus e gerado nesse mundo por Maria, não tinha pecado em sua natureza. Então o cordeiro já estava limpo, preparado. Só para curiosidade, qual outro ser foi gerado por Deus que não tinha pecado? Qual o outro ser que foi gerado por Deus e não tinha pecado? O primeiro, Adão. Adão pecou e morreu. A alma que pecar, esta morrerá. Certo? Fazendo uma linha de raciocínio. Agora a pergunta-chave. Se Jesus, que viveu sem pecado e morreu, de quem era o pecado que o matou naquela cruz? Meu, seu, nosso. Nós o matamos. Foi necessário ele morrer por nós naquela cruz. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é quem te dá acesso à nova vida. É o sangue dele que nos limpa, nos lava. Perdão dele nós temos. Através do que fomos lavados, batizados com o seu sangue, temos acesso ao Pai. Ficou claro agora? Por que aconteceu isso? Foi necessário. Foi necessário. A salvação que nós temos agora é em espírito. Recebemos o Espírito novo religado com Deus Pai. Tá? Uma pergunta também que às vezes me fazem é: então se eu sou salvo e minha esposa também, nossos filhos não vão ter o pecado como herança? Não, eles vão ter sim. A salvação em espírito, religado com o Pai. A alma, temos o tratamento diário, que é o sentido de a gente estar aqui vivo ainda. É o tratamento da alma diário. Mas o corpo só será glorificado no julgamento final. Só no final dos tempos, que teu corpo vai ser glorificado. Seus filhos têm a promessa
de Deus. Irão ouvir o Evangelho e poderão chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Mas cabe a você a sua educação nas coisas do Senhor, como lá em Provérbios 22:6, todo mundo conhece. Educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Só um adendo. Bom, agora a gente vai para o nosso texto base. Lá em Romanos, a gente pode dividir para o nosso estudo. Eu não vou ler tudo que eu vou citar, mas é só para a gente poder dividir, se vocês quiserem estudar depois. Romanos 5, 6, 7 e 8. A gente pode dividir da seguinte forma. Capítulo 5. Libertação da punição do pecado. Capítulo 5. Libertação da punição do pecado, que é a morte. Capítulo 6, ele trata da libertação da tirania do pecado, que é a escravidão. Capítulo 7, libertação do pecado, a lei. E o capítulo 8, libertação da presença do pecado, quando recebemos a redenção. Resumindo, de 5 a 8, o que a gente tem? A nova vida de liberdade do justificado pela fé. E querendo vocês fazerem um estudo sobre Romanos, recomendo o 5 a 8, tá? Que é bem interessante. Você vai ver toda a questão do pecado. E aproveita essa época, que é uma época que as pessoas relembram a morte e ressurreição de Cristo. Vamos ler o Romanos 6. Vamos ler ele todo. Agora com o entendimento pleno do porquê o Pai veio, o porquê Deus veio, Jesus veio ao mundo, porquê e como aconteceu o derramamento de sangue. Vamos ler o Romanos 6. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo algum. Como vivemos ainda no pecado, a nós os que para ele morremos, ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está bem claro aí. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Por isso que é bem enfatizado na palavra, a gente tem que anunciar a morte de Jesus Cristo, porque essa tem poder. Ressurreição é a consequência do plano, a gente anuncia a morte. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto que morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. Desligados do sistema do mundo. Livres do presente de grego que veio através da questão genética, natural, enfim. Livres, libertos. Você vai cometer pecados. Você vai errar muito, faz parte. Só que agora você já tem um perdão eterno. Você já tem o selo, a marca. Você tem acesso ao Pai. Você pode, sem constrangimento, chegar ao Pai e falar: errei, me perdoa, me ajuda nisso. Você tem um ajudador agora. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Olha que interessante.
E daí? Havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Eu gosto desse texto porque ele faz as perguntas, ele mesmo se responde, logo, bem breve. Não sabeis que, daquele que vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou obediência para a justiça? Mas graças a Deus porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu li esse capítulo todo porque ele é meio central para o estudo dos irmãos em cima de Romanos. Só um minutinho, só para não perder um pedacinho aqui do texto. O sangue de Jesus Cristo, que está na terra, foi derramado, marca a obra de redenção da cruz e teve um fator fundamental para você ser salvo, como a gente já viu. É o sangue que nos limpa, sendo Cristo oferecido como cordeiro pascal. Jesus teve que derramar todo o seu sangue antes de entregar a sua alma a Deus. Imagina o choque que foi para o diabo, nesse exato momento, quando ele percebeu que agora havia um caminho. A humanidade estava perdida, não existia caminho. Buscava-se soluções em tudo quanto é localidade. Adorava-se tudo quanto é tipo de coisas, pessoas, estátuas, tudo. Sol, lua, Vênus, a estrela da manhã, tudo, era tudo adorável. Passivo de adoração, porque não tinha saída. Quando o sangue caiu, a primeira gota caiu na terra, tenho certeza que o diabo e as suas hostes, com certeza, entraram em choque, porque perceberam, agora tem a saída. Jesus era, e é, né? Ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Como pode ser isso? Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele foi o último Adão. Ele encerrou ali. Ele abriu o caminho de acesso ao Pai. Único caminho. Único caminho. Religiões, dogmas do mundo vão te apresentar para Deus. Não através de Jesus. Religião é uma coisa. O Evangelho de Cristo, através da obra de redenção na cruz, é outra. Parafraseando o livro do Glênio, pastor Glênio, religião, bandeira do inferno. E assim. Qualquer religião, desde budismo, espiritismo, mostra o mesmo Deus que nós conhecemos. Mas não através de Cristo. Não adianta, você não chega. Porque está escrito. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, não. A palavra é vem. Tá? Porque Ele faz parte do Pai. Ele está o Pai e o Pai está nele. Ele é o caminho. Ele atrai você e puxa. Ele fez a obra, Ele atrai e dá o restante, o guia, o caminho. É somente Ele. Através dele, você pode receber a nova vida. Única vida plena. Como eu falei no início, o homem não foi feito para viver nesse sistema atual. Não foi feito. Dominado pelo diabo. Mas acabou se acostumando. E alguns têm sucesso nesse mundo. Você pode perceber pessoas que têm sucesso nesse mundo. O homem se acostuma com tudo. Situações. Mas nada do que tiver ou conseguir nesse sistema trará plena felicidade ou vida plena. Nada. E o pior está reservado. Pois a eternidade
de quem não recebeu a Cristo não é nada promissora. Não é nada promissora. A gente pensar, por que é difícil um rico receber a Cristo como Senhor e Salvador? Porque é uma obra para os arrasados. É uma obra para os derrotados do mundo, que assumem que necessitam de ajuda. Você não pode ser altivo. Cristo não vai te conseguir, não vai te pegar assim. Por quê? Você tem que reconhecer, tem que se sujeitar, tem que sair do senhorio do diabo e entrar debaixo do senhorio de Deus. O rico, ele se acostumou, ele teve sucesso, ele domina o sistema, certo? E por isso é tão difícil ele se reduzir, porque ele vai, vou abrir mão disso tudo. Vamos ler Lucas 18, só saindo um pouquinho do texto base, só voltando um pouquinho. Lá em Lucas 18. Lucas 18, a gente vai ler o 24 até o 30. Ok. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Eu li o 23, perdão, é que é sobre o jovem rico. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil não, né? É impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha. É impossível. Jesus foi muito simpático ao falar dessa forma. Não podia falar que era algo impossível. E os que ouviram disseram... Ele não falou que é impossível porque nada é impossível para ele. Por isso que ele não colocou essa frase dessa forma. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E o engraçado é que o deixar o tudo, para cada um varia, né? Se você for ver o que eles deixaram, foram umas canoas, umas redes, nada grande riqueza. Entendeu? Por isso que é difícil para o rico, porque ele larga mais coisa. Pedro falou assim, deixamos tudo, Senhor, tudo. Vai ver o tudo que ele deixou. É relativo. Tá? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou os irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, agora. Não é promessa de fantasia para você vai ter tanto isso, tanto aquilo. Não, é agora. É agora. Que não receba no presente, muitas vezes, mas e no mundo por vir a vida eterna. Duas promessas. Se você larga o mundo para seguir a Cristo, você vai receber agora e depois. Tem investimento assim no mundo? Não existe, né? Investimento no mundo é você pega teu dinheiro, bota numa aplicação, espera 10 anos para render 7%, 8%, 20%, sei lá. É assim. Ou seja, você pega todo o seu dinheiro, deixa com a promessa futura de o banco não quebrar e você resgatar com rendimento. Se quebrar, acontecer alguma coisa, congelar a poupança, congelar não sei o que, já era, você perdeu. O investimento na vida de Cristo é o melhor que há. Não importa o que você tenha, salário, bens, condição, família, não importa, cargo, não importa. Coloca hoje diante do Senhor a sua profissão, a sua vida, a sua família e fala, Senhor, é isso? Te dou isso aqui tudinho nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, você tira tudo. Só quero ficar se for do Senhor. Porque se você fizer isso, em vida, você vai ganhar mais. Não digo prosperidade, você vai ganhar mais felicidade, vida plena. E às vezes você vai se livrar de uma má condição que você gerou por uma escolha pessoal e não debaixo da vontade de Deus. Então, não é nenhum sacrifício seguir a Jesus. A gente viu aquele filme, O Peregrino, né? Peregrino. É o Peregrino, acho. Não é dificuldade, não é fardo pesado. Ele já carregou o fardo por você. Não é sacrifício. Por que não é sacrifício?
Porque ele já se sacrificou por você. Está pronto. É simples e fácil receber a vida de Cristo. Depende de você crer. Eu tenho quanto tempo ainda, né? Que eu me perdi no horário. Oi? Posso falar mais um pouquinho? Então eu vou pegar esse aqui. Entendemos o que é o Salvador nas nossas vidas. Entendemos a vida de Cristo. Só que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Certo? Ele não é só Salvador e não é só Senhor. Ele é os dois. Tá? É muito fácil você ficar no comodismo e aceitar, na voz ativa mesmo, Jesus como Salvador. Agora, aceitar como Senhor depende da ação sua. Certo? Porque você tem que deixar Ele ser Senhor na sua vida. Salvação é um ponto, é um marco, foi, acabou, você é, pronto. Beleza. E Senhor, será que Ele é Senhor na sua vida? Será que, como eu falei, você realmente seria capaz de deixar as coisas que você acha que são certas e são boas por causa que Deus mandou? Ele tem que ser Senhor nas nossas vidas. Temos alguns aspectos para confirmar o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Porque nós podemos ter outros senhores. Como eu falei, trabalho, vida, família, tudo condição, tudo pode ser outros senhores nas nossas vidas. A gente tem que assumir que Jesus Cristo é o único Senhor. Tá? Salvador, a gente já entendeu. Vamos entender, por favor, a questão do Senhor, senhorio. Alguns pontos. A gente tem que ter compromisso com a vida. Compromisso. Compromisso. O Cristo, que chamamos de Senhor, é o Deus que, tornando-se um de nós, experimentou as fragilidades da existência humana. Mais do que isso, sua presença na Terra demonstrou um radical compromisso com a vida, principalmente junto aos menos favorecidos. Assim sendo, viver sob o senhorio de Cristo implica assumir a postura de solidariedade com o outro, sobretudo quem se encontra em situação de exclusão, penura, fragilidade, compromisso com a vida de Cristo, amor ao próximo, compromisso com o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você haja, compromisso. Isso aqui eu falei na quarta-feira, é o finalzinho da mensagem de quarta-feira. Compromisso. Segundo ponto, relacionamento. Manter um relacionamento de intimidade com a pessoa de Jesus. Ele não pode ser Senhor se não for íntimo seu. Senão é tirano. Se você tem que seguir uma pessoa cegamente, servir cegamente, ele é um tirano. Não, Deus é Senhor. Tem que ter intimidade com Ele. Isso implica conhecê-lo, descobrindo diariamente o seu caráter, os seus planos para as nossas vidas. Esse processo de intimidade é desenvolvido por intermédio da vida devocional equilibrada. O que é isso? Oração, leitura da palavra, prática da misericórdia, não pode ser deixado de lado. Oração é comunicação com o Pai, é exercitar a sua intimidade, é falar. Não precisa, eu faço uma oração bonita, outro faz, não sei fazer oração, é conversa com o Pai, intimidade. Quanto mais intimidade, mais diretamente você consegue falar. Hoje, todo mundo aqui que tem acesso aos seus pais ainda, tenho certeza que tem uma certa intimidade, porque você já conhece eles há anos, você fala, você chama de paizinho, você tem abertura. Tente ter a mesma abertura com Jesus Cristo. Intimidade. Lá em Coríntios, não precisa abrir? 2:14 a 16, está assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas lhe discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Senhor. Nós entendemos. Você pode ter acesso livre ao Pai porque você tem a mente dele. Você o entende e ele o entende. Não bote barreiras na sua mente. Eu fiz isso errado. Eu estou orando pouco. Eu estou fazendo isso. Esquece isso. Esquece isso. Tira esse fardo. Quantas vezes é necessário orar por dia? 1, 2, 10? Quanto é necessário? Quanto é necessário você sacrificar por Deus? Quanto é necessário você... Nada.
Alguma coisa vai fazer Deus te amar mais ou menos? Não, Ele já te amou. Então tira o fardo, tira os bloqueios. A gente viu no texto que eu li, que a gente só consegue entender como ter intimidade e viver a vida de Cristo quando a gente tem a mente de Cristo. Se você ainda não tem entendimento sobre as coisas do Senhor, não concorda com algo, não entende, peça para Ele te revelar. Peça para Ele. Outro ponto. Ter um caráter moldável. O discípulo tem que se colocar diante de Cristo como a argila que o oleiro toma em suas mãos e transforma. Pode ser aquela coisa dura. Ah, sou duro, sou assim. Não, isso aqui eu não... Não. Eu entendo o resto todo, mas isso aqui não. Esquece isso. Não é assim. Tem que ser moldável nas mãos do Senhor. Lá em Jeremias está bem claro isso. Eu vou ler o 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então vem a mim a palavra do Senhor dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel? Diz o Senhor: Este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ao casa de Israel. Seja moldável. Pega tudo que você acha que é e fala: Senhor, é mesmo. Para você ter certeza. Só fique firme no que o Senhor te confirmou. Quando você ver algo diferente, que você não entenda, vá na palavra. Continua não entendendo, amor e caridade. Até que o dia que o Senhor te revele plenamente. Enquanto isso, não assuma posturas com base no que você acha. Não fique, eu acho que é assim. Não. Outro ponto. Estar disposto a assumir a condição de servo. Esse é um ponto importante. Além de sabermos qual é a vontade do Senhor, precisamos nos dispor a cumprir aquilo que Ele nos indica. Tem que estar disposto a ser servo. Outro ponto, assumir Jesus como modelo de nossa conduta. Jesus deve ser o modelo. Aceitar o senhorio de Cristo não era algo retórico, não é só falar. É uma coisa que você tem que viver. Lá em Efésios 4:13 está assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Último ponto. E bem importante. Ter a convicção que Jesus é o Senhor, tanto das nossas vidas, quanto desta igreja, da sua igreja, o corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. É Ele quem governa, orienta e aponta a direção onde ela deve seguir. Isso implica compreender que a comunidade de fé deve viver em atitude de submissão. Ou seja, entendemos todos esses pontos. E o objetivo do senhorio de Jesus nas nossas vidas é nos tornarmos a imagem dele. É um ponto bem alto para se atingir, mas tudo bem. Cada um vai na medida do seu tempo, cada um vai na medida do seu entendimento e do que Cristo revela. Se você sabe mais alguma coisa do que o seu irmão, não julgue. Cada um tem o seu tempo. Conforta-o, exorta-o, ajuda. É assim que deve ser. Porque fazendo isso você vai estar exercendo outro ponto. Amor, caridade, fraternidade e misericórdia. Os objetivos que a gente pode ver, eu vou listar 3 objetivos, porque a gente faz isso tudo com um objetivo, ser a imagem completa de Cristo. Para quê? Passamos a crer que nada no que temos é propriamente nosso. Nós apenas administramos aquilo que o Senhor nos concede. Se você tiver certeza que você está aqui porque Cristo quer, nada do que você tem aqui é seu, é Ele que deixa de administrar, fica muito mais fácil de se desligar de certas coisas. Muito mais fácil. Você só administra o que Deus quer na sua vida. Passamos a crer que tudo em nossas vidas deve passar pela aprovação do Senhor. Ponto importantíssimo e básico. Básico. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Senhor, é este local que o Senhor quer que eu fique? É esta profissão? É este emprego? É esta condição? É esta casa? Esse tipo de relacionamento que o Senhor quer que eu tenha? É assim, passa tudo pelo crivo.
Passando pelo crivo, tá ok. Tem os pais compram presentes para a criança e vê o selão do metro lá, né? Tem a garantia que aquilo não vai soltar peça da boca da criança e tal. Passa pelo crivo do Senhor. Você nunca vai ter dúvida sobre aquilo. Porque Satanás vai te colocar dúvida sobre tudo. Sobre tudo e todos. Porque é a artimanha dele nesse mundo. Mas se estiver no crivo do Senhor, estiver chancelado, você, antes de vir, você perguntou e passou, pronto, facilitou tudo. E a gente tem que passar a viver para Cristo e não para nós mesmos. Para finalizar, vamos aproveitar essa época, esse momento de relembrar toda essa obra que Cristo fez por nós, Ele fez por nós, para reafirmar a nossa vida de Cristo. Vamos fazer uma oração para finalizar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra foi lida, foi pregada, Pai. Pai, que cada um aqui receba a medida do quanto que o Senhor quer passar. Entenda o quanto o Senhor quiser revelar e como o Senhor quiser revelar, Pai. Sua palavra é poderosa, multiforme, Senhor, e ela sonda o mais íntimo dos nossos íntimos, Pai. Revela a cada um a tua porção de Cristo, Senhor. Pai, nesse momento, te peço, Pai, que renove os nossos votos, Pai. Renove a nossa vida de Cristo, a certeza, Pai, que temos em Ti, que estamos debaixo do Teu senhorio, Pai. Temos o Senhor e Salvador nas nossas vidas, Senhor. E aproveito para colocar, Pai, tudo que entra em nossas vidas, Senhor. Tudo que está hoje, Senhor. Que passe novamente pelo Seu crivo, Pai. Nos confirma, Senhor. Aquelas situações que estão com algum problema, com algum problema de laço, problema judicial, algum problema, Pai, que está travancando, que nos faz ter dúvidas se aquilo veio de Ti, Senhor. Algum processo que está demorando, Senhor. Pai, ajuda-nos. Pai, revela o que o Senhor quer para as nossas vidas. Dá-nos a clareza, Senhor, de que administramos o que é Teu. Pai, dá-nos a clareza, Senhor, que o Senhor tem muito melhor para nós reservado, Pai. Pai, nos faz largar o pouco para receber o muito de Ti, Pai. Pai, que nós tenhamos sempre a certeza que o sangue derramado na cruz nos lavou, Senhor. Nos deu acesso ao Pai, nos perdoou do pecado, Pai, e nos perdoa diariamente, Senhor. O Senhor não é o Deus que nos julga, Senhor, é o Deus que ama. O Deus que nos exorta, Pai. O Deus que dá carinho dia após dia. Renova, Senhor. Peço para que nós renovemos esses votos com Ti, Senhor. Pai, e queremos seguir ao Senhor. Somente ao Senhor. Nos desvincula do mundo, Pai. De possíveis laços, cadeias, Senhor. Armadilhas, Pai. Nos desvincula, Senhor. Nos dá acesso direto sempre a Ti, Pai. Tira as armadilhas que o inimigo coloca no caminho, Pai. Nos dá audácia, nos dá força, perseverança, para nós mesmos também, em Cristo, superarmos as armadilhas, Senhor. Pai, nós temos o tudo em nós, Senhor. Pai, que nós saibamos usufruir desse tudo. Nós saibamos usufruir da vida de Cristo plena em nossas vidas, Senhor. E, Pai, para quem não tem ainda o Teu conhecimento, ou está em dúvida, Senhor, peço agora que o Senhor se revele, Pai. Revele na mente, no coração. Revele o que o Teu sangue fez, o que expiou, Senhor. Pai, revele-se a essas pessoas, Pai, que ainda não têm a certeza do Teu conhecimento, a Tua vida, Pai. Com amor, com carinho, Senhor. Revela-te, Pai. Pai, e dá acesso ao Pai, como o Senhor uns dias nos deu, Senhor. Pai, te peço que a certeza que nossas vidas e a vida dessa igreja esteja sempre debaixo de Ti, seja firme e viva em nós, Senhor. Não tenhamos dúvidas desse ponto, Senhor. Nada acontece ao acaso nas nossas vidas e na vida da Tua igreja, Senhor. Tudo há um propósito, Senhor. Nós tenhamos essa certeza, Pai, e possamos a viver muito mais confiantes e fácil, uma vida fácil nesse mundo com a certeza de Cristo, em todos os aspectos. Te peço que essa semana, Pai, seja de honra, glória, louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Que em pequenos atos os Teus servos aqui presentes possam louvar e adorar, Pai, Teu nome. E que em poucas atos, poucas situações, eles possam crescer mais e mais em Ti, dia após dia, Senhor. Seja lendo a Tua palavra, seja orando, seja exercendo a vida de Cristo, Pai. Pai, te peço que tenhamos a plena noção de quão fácil é viver a vida de Cristo, exercer a vida de Cristo, estar debaixo do senhorio, porque o Senhor já fez tudo por nós, Senhor.
É isso que eu te peço, Pai, agradecendo pelo dia de hoje, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém.